Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, o nosso coração, ele vai ser tocado de forma especial pelo olhar de Jesus. Vamos ver como ele escuta um pedido de socorro, ele tem compaixão pela dor de uma mãe e ainda revela que muitos fecham o coração para a verdade por orgulho. Fica comigo até o final dessa meditação, porque Deus, ele vai falar profundamente com você hoje. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então, Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então, virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí, os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí, João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então, eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois, respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que bonito. Um oficial romano, que nem era judeu, tocou o coração de Jesus só com a sua fé. Ele nem quis ver Jesus pessoalmente, mas acreditou. Basta uma palavra tua. E quantas vezes a gente, na dor, também só pode dizer: Senhor, diz só uma palavra. Jesus, ele escuta uma fé humilde e sincera. Quando Jesus vê a viúva de Naim, ele sente compaixão. Ele não ignora a dor dela. Ele, para tudo, toca o caixão e devolve o filho à mãe. Jesus, ele também vê a tua dor, vê o que você perdeu, vê o que te faz chorar. E ele diz: não chores. Jesus, ele tem o poder de te levantar, de restaurar o que parecia morto. Jesus, ele responde com ações, não com palavras vazias. João Batista, mesmo sendo homem de fé, teve dúvidas. E Jesus, ele não se ofendeu. Ele respondeu mostrando obras, curas, milagres e amor. Hoje também, Jesus te mostra quem ele é pelos sinais da tua vida. Veja, você está aqui agora ouvindo essa palavra. Isso é um sinal. Os fariseus, eles não aceitaram o plano de Deus por orgulho. Quanta gente hoje prefere criticar Jesus do que acolhê-lo. E às vezes, até nós, quando ficamos fechados, acabamos rejeitando essa graça. O coração aberto é terra boa para Deus agir. Deus, ele quer alegria, ele não quer aparência. Jesus, ele termina dizendo que há pessoas que nunca se contentam com nada. João, ele jejuava
e diziam que ele era doido. Jesus se alegrava e chamavam de comilão. Meu irmão, tem gente que critica tudo, mas quem ama Jesus reconhece a sabedoria nos frutos do bem. Hoje, Jesus ele nos ensina sobre fé, compaixão, humildade e confiança. Seja como um oficial romano, confia na palavra de Jesus. Seja como a viúva, entrega a tua dor. E que o nosso coração esteja sempre aberto à graça de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.